pessoal, eu disse a vocês que ia terminar a série Alicerces, né? Mas eu tive a honra, o privilégio, a alegria de estar aqui com minha amiga, missionária, pastora, líder de mulheres, Luciana, né? Eu vou já apresentar ela. E como ela tem uma história de superação, de incentivo a outras mulheres, né? Mulheres fragilizadas. E Luciana tem ajudado essas mulheres lá no Curado 4, na Igreja Batista, Adriel. Eu trouxe ela para a gente conversar um pouquinho, porque eu acho que, de uma forma muito especial, né, nós encontramos muitas mulheres abaladas, fragilizadas, enfraquecidas. Mimimi medonho, né? Então tá bom. Então tá aqui, gente, essa é Lu, por favor. Oi, gente. Fala aí teu nome para as meninas. Luciana Mendes, fazendo um trabalho com mulheres, né, lá na nossa igreja. E como a nossa amiga Miriam está falando, a gente tem atendido muitas mulheres fragilizadas sim, né? Com questões emocionais, mulheres que, de uma forma ou de outra, estão paradas, né? Elas se sentem incapazes de ir adiante por conta daquilo que está lá no profundo, na alma. E a gente tem ajudado essas mulheres mostrando a elas que elas são capazes, né? Que elas são fortes, que elas podem sim superar situações vividas, traumas emocionais, angústias, tristezas, processos difíceis que passaram lá atrás, no passado, que tudo isso possa ser superado em Cristo, né? Em Deus, a gente tem a força necessária para ir adiante. Olha só, a Luciana está falando isso, eu quero que você entenda bem, ela não está falando só de outras mulheres, né? Eu vou pedir depois para ela falar um pouquinho. Ela tem uma história que ela também precisou rever seus alicerces, que eram, né, Lu, de certa forma, desorganizados, desestruturados. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer a Lu, né, quando você se encontrou assim com a sua vida meio que desmoronando, qual foi o caminho que você trilhou para você ter sua vida, seus alicerces reconstruídos? Conta pra mim. O caminho que eu trilhei foi a busca por Deus mesmo, né? Assim, eu comecei a ter experiências com o Senhor, com o Espírito Santo. Eu precisei realmente olhar para o Senhor, olhar para Cristo, aprender a ouvir a voz de Deus, a deixar que Deus ele falasse ao meu coração, não apenas de me prender a minha expectativa naquele momento, aquilo que eu estava passando, aquilo que eu estava vivendo, mas olhar numa expectativa que Deus tinha para a minha vida, né? Então, o fortalecimento, a minha vida, ela começou a ter um rumo, a ter uma direção quando eu comecei a aprender a ouvir a voz do Senhor. Eu comecei a deixar que o Espírito Santo, ele fosse me direcionando, né? O alicerce, meu alicerce, ele começou a ser formado, porque, como você falou, tudo estava desmoronado. Precisava ser reconstruído. O alicerce anterior, ele não era sólido, porque eu não tinha o Senhor, não tinha Jesus. Mas a partir do momento que eu tive esse encontro com Cristo, que eu conheci o Espírito Santo, foi construído um novo alicerce. E esse alicerce, ele foi a busca por Deus, o ouvir a Deus. Olha só, ela não pegou a gravação das 4 mensagens da série Alicerce, viu? Ela chegou depois, a gente se encontrou depois. Mas na nossa série, na nossa mensagem, né, nessa série, que são 4 mensagens, eu falei exatamente isso. Primeiro, buscar a Deus. Essa história de buscar a Deus, ela não pode ser uma teoria. Né? A Bíblia não pode ser um livro que eu apenas leio, que eu conheço, que eu falo. Eu preciso provar, viver, eu preciso experienciar, viver. Né? E falei, principalmente, Lu, eu falei do Espírito Santo. Porque a gente está cansado de ver as mulheres fragilizadas e está todo mundo procurando e jogando as expectativas em algum lugar, em alguma situação. Né? As solteiras jogam as expectativas quando eu casar. As casadas jogam expectativa quando eu for mãe. As que são mães jogam expectativa quando o menino crescer. É verdade. Mas e aí, Lu, me fala. Dentro da igreja você tem encontrado mulheres assim fragilizadas? Muitas. E os motivos assim que você percebe? Os motivos são exatamente esses que você está falando. Elas estão sempre esperando algo lá na frente, uma expectativa de um futuro melhor, mas elas precisam entender que o alicerce ele tem que ser construído de imediato. Eu acredito assim que, por exemplo,
eu estou passando por uma dificuldade, eu estou vendo tudo desmoronar, eu preciso tomar uma atitude e começar uma reconstrução. Eu não posso esperar que um bom tempo, por exemplo, que amanhã ou depois, quando o filho crescer, ou quando eu casar, ou quando o marido melhorar. Eu acho que não, acho que nós mulheres, nós temos uma força interior dada pelo próprio Deus, que a gente consegue se erguer em meio a situações muito difíceis. Eu acredito na força que a mulher tem, porque Deus, ele acredita na nossa força. E você precisou, né, descobrir, eu precisei me levantar, eu precisei me erguer e principalmente confiar em Deus. Que é um grande desafio, né? Porque assim, confiar em Deus e se aproximar de Deus, quando a nossa história tá tudo contribuindo, tudo indo bem, é fácil. É fácil, mas quando tá tudo difícil, a gente precisa colocar a fé em prática. A fé, e aí a gente entra naquela outra questão, né? As mulheres, nós somos naturalmente, né, hormonalmente, fisiologicamente, extremamente emocionais, né? Aí a gente, por exemplo, isso acontece muito comigo, ai, que desânimo, que tristeza, é só a TPM, é só hormônio, né? Aí me fala uma coisa, como é que você lida assim, tipo, as tuas emoções dizem uma coisa, mas você sabe pela palavra que é outra, como é que você lida com essa situação? Não é fácil. Não. Não é fácil porque a gente tem esses sentimentos, essas emoções, esse turbilhão, né? Esse turbilhão. Uma hora a gente tá por exemplo, uma hora a gente tá com a autoestima lá embaixo. Lá embaixo, daqui a pouco a gente está com a autoestima lá em cima, né? A mulher, ela vive muito isso, vivencia essas coisas. Mas o que eu acredito é a convicção e a certeza do que a palavra de Deus me diz, da direção que ela me dá, do norte que a palavra de Deus me dá. Então, eu preciso me firmar nela, né? Eu preciso, o meu alicerce é a palavra. E isso significa ir contra, muitas vezes, o que eu sinto. O que eu sinto, o que eu penso, o que eu acho, o que eu vejo. O que eu vejo. Porque às vezes o meu pensamento, ele me dá uma visão errada. Sim. Né? Às vezes aquilo que eu penso, eu começo a ter uma visão do que eu estou pensando e às vezes não é. Então a gente tem que buscar. Eu acredito que essa busca, alinhar, eu acho assim, alinhar o meu pensamento com o pensamento de Deus, sabe? Alinhar as minhas emoções com o que a palavra de Deus me revela. Para onde ela me guia, para onde ela me direciona. Eu acredito que seja isso. Não deixar apenas que as minhas emoções falem. Né? Deixar elas me conduzirem, não. Elas precisam estar alinhadas com o que a palavra de Deus me diz. Para onde ela me encaminha, para onde ela me direciona, para onde ela me envia. E é aí quando a gente consegue se reerguer. E erguer outras, né? Erguer outras. Que é a ideia desse encontro com a Luciana, né? De uma forma muito específica. As outras mensagens foi para o público geral, mas essa mensagem especialmente para as mulheres, de alicerces fragilizados, né? E para você que está me ouvindo, me assistindo, que você, pelo amor de Deus, querida, tira os teus olhos das circunstâncias. É verdade. Para de se apoiar nas tuas emoções. Deixa essa história que você é de perda, diz aquilo outro que tem te regido para trás. Porque existe o Espírito. É isso que eu fico fascinada. Você tem o próprio Deus habitando dentro de você. Tipo, não tem nenhuma força, nenhuma realidade maior que a realidade de termos o Espírito Santo. De sermos morada, que é isso que também a gente precisa, né? Outra coisa também que eu acho importante é a gente olhar para a outra. Sim. Olhar para a outra que está ao nosso lado, a outra mulher que precisa. Sim. Porque a gente tem uma tendência também só olhar para nós, né? É a minha vida, são os meus problemas, são as minhas emoções, são as minhas necessidades. E a gente se esquece que às vezes tem alguém ali do outro lado. E eu tenho tanto às vezes para compartilhar, né? Uma experiência com o Senhor mesmo, uma vitória, algo que eu fui ali... venci. Uma oração, né? Um abraço. Mulher gosta de abraço. Um chá, um chocolate quente. Um brinco. Não. Uma besteira. Eu acho assim, poxa, às vezes alguém está precisando, assim, eu já tive essa experiência, de fato, né? De uma pessoa estar muito abatida, muito debilitada, e eu estava em casa. Aí eu fiquei preocupada, disse, eu vou fazer um almoço bem gostoso, né? E vou lá levar para ela. E era um dia corrido, era dia de semana, era dia de afazeres domésticos, de escola, de filho, de tudo. Mas a gente precisa parar,
sabe? E dizer, não, aquela pessoa precisa de mim naquele momento. E aí a gente pega, faz um almoço, aí, por mais que simples que seja, um arrozinho com feijão, gostosinho, né? Bota num marmitinho e vai lá e leva pra ela. E aquela pessoa se levantou de uma forma, por um simples gesto, o fato de dizer assim, olha, eu tô com você. Ou seja, o que a Luciana está falando é mais uma estratégia nesse processo de refazer o nosso alicerce. Às vezes é fortalecendo o outro. Que a gente se fortalece. Se fortalece. É levantando o outro. Que a gente vai... Porque muitas das nossas situações, elas se resolvem quando eu paro de dar atenção a ela. Percebe isso? Né? Bem, gente, Luciana tem muitas histórias para compartilhar. Nós vamos ter outros encontros com ela, né? Tem a missionária Evódia da Batista Getsemane, tem a minha sogra que tem muita coisa para compartilhar, tem muitas amigas que eu vou trazer, tem a Adriana, a esposa do pastor Ricardo Dutra, lá da Igreja da Família, que vai falar também. Mulheres normais, né? Mulheres comuns, como eu, né? Como Lu, mãe, avó, nem parece, né? De duas netinhas. Líder, né? Líder. Luciana ela tem se erguido de uma história que foi marcada por violência, perdas. Está aqui para vocês verem, está levantando outras mulheres. De vez em quando eu vou lá na igreja dela e eu quero deixar essa palavra, né? Incentivar você que está nos assistindo a se erguer no Senhor, certo? Quero que Lu dê um último recado aí para as meninas que estão nos assistindo. Meu recado para vocês, meninas, é que vocês têm força. Vocês são fortes, né? Busquem essa força interior. Não valorizem apenas as emoções que nos empurram para baixo, né? Que nos mostram que a gente talvez não vá conseguir. Emoções que nos querem parar, mas valorize aquilo que Deus colocou dentro de cada um de nós, que é o Espírito Santo de Deus. E Ele é a nossa força, e cada um de nós temos Ele, que somos fortes em Deus, né? Então se ergam, se levantem, não esperem, comecem a construir já o alicerce de vocês, né? Tomem uma posição, uma atitude de dizer, a partir de hoje eu vou mudar a minha história. E Deus aí tem uma nova história para cada um de nós. Amém? É isso, gente. Um beijo para vocês. Compartilha, se inscreve no canal. Miriam Paula Souza. Tá? Não diz respeito a mim, diz respeito a Jesus. Né? O que importa é Jesus e que pessoas sejam alcançadas. Como eu digo, de 1 a 1000 não faz diferença. A ideia é ser feliz aqui nessa plataforma no YouTube e pelas redes sociais. Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Daqui a uns dias vamos lançar uma nova série. Sempre vai ser temas assim, meio que, né, focado em questões emocionais, até porque eu sou uma estudante de psicologia, né? E eu gosto muito de transitar por essas áreas, mas principalmente para mostrar para você que está me ouvindo o quanto Jesus, ele não é uma historiazinha, não é um fato que eu preciso conhecer. Ele é real. Beijo, Deus abençoe vocês. Até a próxima.